easy to play with an intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm being got to go. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e hoje aqui eu tenho convidados especiais. Na primeira etapa do programa a gente vai falar dos jogos do Thanksgiving. Vão falar aqui comigo o Vitor dos Santos. Quem é Vitor dos Santos? Vitor dos Santos é o novo integrante da equipe do NFL Hoje. Ele vai fazer a parte aí comigo, com o Zé, com o Fred e com o Marco também. Uma grande contratação do podcast NFL Hoje e da página NFL Hoje. Vitor, e aí, tudo bom? Tudo bem? É legal fazer parte desse time aí. Tenta fazer um bom trabalho como vocês já estão fazendo. Valeu, Vitor. Vitor, para quem não sabe, um grande amigo meu. Ele ajudou aí a criar a ideia do NFL Hoje e agora está entrando na equipe 100%, vai ajudar a gente na cobertura no dia a dia. E também aqui hoje com a gente um convidado. Primeira vez que a gente tem um convidado especial. Também um grande amigo nosso aqui, meu, do Vitor, o Bruno Oliveira. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, prazer fazer parte aí do programa, espero agregar com informações. Na primeira etapa, eu, o Vitor e o Bruno vamos falar sobre os jogos do Thanksgiving. Na segunda etapa, eles vão dar o lugar aqui pro Marco, que a gente vai fazer a prévia aí dos jogos do domingo, né? Porque apesar da quinta-feira ter sido muito boa, tem muito jogo bom ainda no domingo. E só lembrando aí que o pessoal que acompanha a página, que acompanha o podcast, deixar lá os comentários pra gente no iTunes, ajuda a gente bastante. A gente já tem vários comentários, avaliação lá muito boa. E não vamos enrolar muito não, vamos começar logo falando sobre o jogo aí, o primeiro jogo da quinta-feira, que foi entre o Philadelphia Eagles e o Detroit Lions. O Detroit Lions não tomou conhecimento, passou por 45-14 para cima do Philadelphia Eagles. Engraçado que teve um tempo aí que o Detroit Lions sempre perdia esse jogo de quinta-feira aí do Thanksgiving, porque é uma tradição desde os anos 30, como o Fred falou no último podcast, eles sempre jogam aí no Thanksgiving. Foi meio um período complicado para a torcida dos Lions, mas agora eles já estão conseguiram a vitória aí. O Matthew Stafford passou para 5 passos para touchdown. E eu vou começar pedindo a opinião do Vitor. É impressionante como o Detroit Lions evoluiu nessas últimas rodadas, né? Ganhou vida, né, na temporada. E coisa difícil de se ver. Geralmente quando o time começa bem mal assim na temporada, é difícil de sair dessa espiral, né, que eles estavam. Mas conseguiram sair mantendo o Jim Caldwell, né? Isso foi importante pro time. E a defesa começou muito bem o jogo hoje. Ziguiança, de novo, jogando muito bem. Contra o Eagles que, bem, fazendo coisas que o Eagles está acostumado a fazer, né? Com o Sanchez também como quarterback. Ele não vê muito bem o campo, sem muita ajuda do DeMarco Murray e o jogo corrido. As coisas ficaram feias pro Eagles logo cedo no jogo. É impressionante porque a gente sabe que o DeMarco Murray não vem tendo uma temporada boa com os Eagles. Acho que até estou sendo um pouco até simpático demais com o DeMarco Murray, que ele vem jogando muito mal mesmo. Ele teve alguns jogos melhores, assim, que ele jogou mais no estilo que ele está acostumado, que é na I-Formation. Os Eagles incorporaram isso um pouco ao ataque. Mas o que a gente viu em campo nessa quinta-feira não foi isso, né? A gente viu muita corrida a partir do shotgun, ele correndo na lateral. Isso que a gente sabe que o DeMarco Murray não parece ter a capacidade de fazer, né? Geralmente quem costuma fazer essas coisas melhor são o Darren Sproles e o Ryan Matheis. O Ryan Matheis não jogou hoje, conclusão ainda. E eu também acho que as coisas ficam muito difíceis pro Eagles quando a situação não ajuda também. Então às vezes ficam situações de longas jardas pro Eagles, tanto para passe ou corrido. Então o Eagles não está conseguindo imprimir o jogo corrido. Então fica muito difícil pro time da Philadelphia. Bem, falando um pouco das estatísticas antes de passar a bola para o Bruno, o Mark Sanchez acertou 19 de 27 passes, 199 jardas e 2 touchdowns. O Philadelphia Eagles teve apenas 68 jardas terrestres e 30 apenas do DeMarco Murray. O Jordan Matthews foi o principal recebedor aí com 3 recepções para 60 jardas e um touchdown. E do lado do Detroit Lions, o Matthew Stafford teve uma ótima partida. Acertou 27 de 38 passes, 337 jardas e 5 passes para touchdown. O Calvin Johnson aí teve um hat-trick, né? 3 touchdowns aí. E Bruno, a gente achava que o Detroit Lions já estava fora totalmente da temporada e já começava a pensar em 2016. Claro que não dá muito para pensar em playoffs, mas até o pessoal questionou um pouco quando a Martha Ford, né, dona do Detroit Lions, lá de mais de 90 anos,
fez as mudanças, o pessoal questionou um pouco e tá dando certo, né? Acho que sim, um pouco de pressão, né? Às vezes ajuda. Desde aquela vitória contra o Packers, né? Depois de tantos anos sem ganhar do Packers no Lambeau Field, o time cresceu, né? Parece que ganhou um pouco de confiança, o Calvin Johnson voltando a jogar bem, o Stafford passando para 5 TDs, tinha um tempo já que eu não via ele jogar tão bem, então acho que playoff está difícil, né? Ainda tem o Packers ali, o Vikings ali também com grandes chances, mas é um sinal de que nem tudo está perdido, né, em Detroit. Eu queria fazer uma pergunta pro Vitor e pro Gabriel aqui, meio de botar eles na linha da fogueira aqui, sobre o Eagles. A opinião deles, se já tem que pensar em troca do head coach, né, do Chip Kelly, ou em algum outro tipo de mudança na comissão técnica. Olha, primeiro que o Chip Kelly tem muito poder na Filadélfia, né? Então, eu acho que ele só sai caso ele queira, ou então ele tem um final de temporada catastrófico, né? Mas acho que nesse ponto, eu acho que é melhor ele continuar, sinceramente. Eu não acredito muito no boato que ele perdeu o vestiário. Não acredito nesse boato. Acho que quando as coisas estão mal, você sempre ouve rumor desse tipo. Eu não sei, as coisas não estão bem. É difícil você você agora chegar e falar que você confia plenamente no Chip Kelly. Mas a gente já viu o que esse ataque é capaz de fazer quando está 100%. Então... Bem, a gente até estava conversando aqui antes de entrar no ar, que o Philadelphia Eagles, a melhor temporada do Chip Kelly foi justamente a primeira, e era basicamente o elenco montado pelo Andy Reid, né? Então, quanto mais o Chip Kelly foi mudando o elenco, mais esse time foi caindo de produção. Então, eu acho que é algo para se pensar. Eu assino o que o Vitor falou, eu acho que ele não vai ser demitido, a menos que ele queira sair da Filadélfia. Mas, claro que tem que melhorar. Então, mas eu acho que é difícil ele sair nessa temporada. E se a gente pensar na NFC Leste, o Philadelphia Eagles está com 4 vitórias e 7 derrotas, e o Giants está com 5 vitórias e 5 derrotas. São 2 jogos atrás apenas aí dos Giants, que ainda vão jogar na rodada. Então, eu acho que daqui a 2 semanas, se os Eagles ganharem os próximos 2 jogos, a gente vai estar tendo outra conversa aqui, será que os Eagles vão para os playoffs? Mas eu acho que muito difícil o Chip Kelly ser demitido, a menos que continue e perca todos os jogos aqui até o final da temporada, e o Chip Kelly comece a ficar de olho ali nos cargos de USC, talvez até de LSU, então, mas eu acho difícil. E antes de passar pro próximo jogo, né, o Carolina Panthers aí vencendo o Dallas Cowboys, só tirar falar um pouco por trás dos bastidores. Eu e o Bruno e o Vitor aqui, a gente tem uma tradição, a gente todo Thanksgiving, né, que tem os 3 jogos aí da NFL, a gente se reúne, faz uma ceia de Thanksgiving, né, a gente comprou aí um Chester, fez um arroz, fez uma farofa e compramos sorvete e tal, e a gente faz aí uma ceia, a gente assiste todos os jogos e a gente come bastante também, come sorvete e tal. É uma tradição nossa aí que começou no ano passado, mas tem que fazer todo ano, né, Bruno? Com certeza. Tá virando marca já. Espero que continue, né? Minha barriga agradece. E foi legal aí também que nesse dia especial pra gente, que é uma tradição aqui da nossa amizade, a gente que já é amigo aí desde 2006, né? 2006. Então a gente começou a gostar de futebol americano juntos e a gente criou agora essa tradição e aproveitar para apresentar o Vitor aí como novo membro da equipe. E a gente já tem que começar a planejar 2016, né, Vitor? Não, a gente tem que continuar assim, a manter o nível daqui pra cima. O Peru foi bom, acho que o MVP da noite foi a farofa, né? Realmente a farofa aí, o grande concorrente ali é uma zebra, né? Porque o pessoal espera mais os pratos principais aí concorrerem, mas a farofa aí feita pela minha avó, realmente aí era o underdog mesmo, como o Vitor falou, mas realmente, acho que roubou a noite a farofa, né? Dá pra dizer que a farofa roubou a noite. Com certeza. Bem, então vamos voltar agora a falar futebol americano, ninguém tá interessado aí no que a gente faz fora do ar, o pessoal quer saber de notícia na página, podcast aí pra escutar. Bem, o Carolina Panthers até o que eu coloquei na matéria agora,
Eu acho que eles colocaram ali o tom da partida desde o começo, conseguiram uma pick six lá com o Coleman, retornada para touchdown ali. Pick six retornada para touchdown é um pleonasmo, mas o Tony Romo teve muita dificuldade contra essa defesa. Eu acho que assim, ele enfrentou o Miami Dolphins, que não é um time aí top, como a gente sabe, e deu para sentir um quarterback um pouco sem ritmo também, e uma defesa aí espetacular do Carolina Panthers, no Kuechly com 2 interceptações, uma retornada para touchdown. E a gente vê até um jogo aí que o placar foi um tanto quanto elástico, né? 33-14, não tanto assim, mas 33 pontos. Mas a defesa mesmo o ataque mesmo do Carolina Panthers não precisou produzir tanto, né, Vitor? Não, o Cowboys ficou atrás do placar bem cedo na partida, então eles tiveram que se comprometer a passar a bola através do Tony Romo, né? E isso aí jogou a favor da defesa do Panthers. E isso combina muito bem com o estilo de jogo do Panthers, assim. É verdade, né? Porque o Panthers é um time que gosta muito de correr com a bola para acabar com o relógio e estando na frente do placar é bem mais fácil fazer isso, ainda mais com um quarterback que claramente estava inseguro, né? E dando boas posições de campo também para o seu ataque, né? Luke Kuechly foi sensacional hoje. E a defesa inteira, como um todo. Eles quase não conseguiram, o Cowboys não conseguiu correr com a bola. E o Tony Romo também muito pressionado, também não conseguiu encontrar muito bem seus recebedores. Então, uma vitória tranquila para Carolina. E uma péssima notícia para o torcedor dos Cowboys, além da derrota, é que o Tony Romo caiu por cima ali do ombro esquerdo. A gente ainda não tem muitos detalhes da notícia, a gente está gravando logo no fim do jogo e a gente não sabe muito bem o que aconteceu com ele ainda. Mas se for uma lesão novamente no ombro, se for, não dá pra, é claro que não dá para muito especular, mas se for algo ali, por exemplo, a mesma fratura da outra vez, é adeus a temporada, né? Complica, né? Mesmo não jogando tão bem no jogo contra o Dolphins, o torcedor do Cowboys com certeza criou um fio de esperança, né? Pela divisão em si, com a vitória. Assim como eu esperava um pouco mais do time do Cowboys e Tony Romo contra, apesar do time incrível, uma defesa incrível do Panthers, eu esperava um pouco mais, porque foi um massacre, né? Foram 2 partidas com placares elásticos. Eu acho que o próprio placar aí, 33-14, não traduz muito bem o que foi em campo. Não, com certeza. Foi uma superioridade bem grande do Panthers com a defesa. E também vale destacar o Cam Newton, né? O que vem jogando o Cam Newton. O Cam Newton, os números dele não foram espetaculares, mas é aquela tecla que a gente sempre bate aqui. O Cam Newton teve 16 passes certos de 27, 183 jardas, correu com a bola 12 vezes para 45 jardas e um touchdown. A gente fala muito isso no podcast, mas eu acho que cabe ressaltar. Eu lembro que o pessoal fez aquela comparação com os números do Colin Kaepernick um tempo atrás. Mas o impacto do Cam Newton em campo a gente não mede nos números, né, Vitor? Não dá mesmo, não. Porque ele é como se fosse um running back partindo da posição de quarterback. Então, ele tem uma liderança já. Você confia quando ele está em campo já. Não é mais aquela dúvida. Você sabe que ele vai trazer o jogo. Ele vai correr para cima de você, ele vai lançar. Hoje ele fez um lançamento, acho que pro Greg Olsen, não foi? Foi um lançamento sensacional. Acho que foi ainda no primeiro tempo. E é um time muito perigoso. Com a defesa que eles têm, botando o ataque em boas condições, é muito complicado de bater. Bem, pra gente encerrar o papo sobre esse jogo, só vou fazer uma última pergunta pro Bruno e pro Vitor. Só quero uma resposta curta. A gente não combinou isso antes, então vai ser de supetão. Quem vai ser o vencedor da NFC? Panthers. Cardinals. Eu concordo com o Vitor, apesar de eu achar o Carolina Panthers um time fortíssimo que vai fazer um jogo duro contra qualquer time. Eu acho que o Arizona Cardinals aí tem grandes chances de... Pra mim seria o favorito para ganhar a NFC. Bem, agora vamos falar da vitória do Chicago Bears para cima do Green Bay Packers. São 10 para as 3 da manhã aqui, na hora que a gente está gravando esse programa, para você ver um pouco do comprometimento da equipe do NFL hoje aí com os nossos ouvintes. E vou começar pelo Bruno, grande torcedor dos Packers. Zebra, né, Bruno? Não tem como descrever de outra forma. Acho que não era uma derrota esperada, né, pro time do Packers. E agora complica um pouco a divisão, porque
Vikings pode muito bem ganhar. Então, quem que o Vikings pega? Eu tenho que pegar Falcons. aqui o calendário, mas eu vi, tô falando do Falcons. Falando um pouco mais sobre o jogo, né, passando rapidamente pelos números, a gente vê aqui o Aaron Rodgers acertou 22,43 passes, 202 jardas, um touchdown e uma interceptação. O Eddie Lacy teve 109 jardas terrestres, mas sofreu um fumble, né? E mais um dia aí que parecia que o Aaron Rodgers não estava na mesma sintonia com o Randall Cobb e com o Davante Adams, né, Vitor? O Adams prejudicou muito o trabalho do Rodgers hoje. Não é a primeira vez que ele faz isso, né? A temporada tá difícil pra ele Mas eu fiquei muito impressionado com o Bears hoje. Eu achei que eles jogaram muito bem, tanto o ataque demorou um pouco pro ataque entrar no ritmo. Mas depois do fumble do Ed Lacy, as coisas melhoraram muito pro Bears. Aquilo mudou o jogo realmente, porque o Bears não estava muito bem até então. Mas depois o Bears até que foi bem dominante. Passando rapidamente pelos números dos Bears, né? O Jay Cutler teve 19 de 31 passes para 200 jardas e um touchdown. O Langford e o Matford teve 48 jardas e um touchdown. O Matford teve 44. O Alshon Jeffrey também teve 7 recepções, 90 jardas, um bom jogo. Me surpreendeu um pouco, sim. Eu achei que o Green Bay Packers ia usar um pouco aí da motivação aí pela cerimônia de homenagem ao Brett Favre, né? Foi aposentado o número do Brett Favre, foi colocado lá no Hall da Fama. E é o que eu falei quando eu perguntei pro Victor, é impressionante como o Aaron Rodgers não tá na mesma sintonia com os recebedores. O Davante Adams, muitos drops. A gente esperava aí que ele fosse ser um substituto natural do Jordy Nelson, mas a gente acho que essa temporada tá abrindo os olhos aí de muita gente para importância do Davante Adams, do Jordy Nelson, né? O Randall Cobb claramente não é um wide receiver número 1, não está conseguindo aí ser o wide receiver número 1. E agora o Green Bay Packers, depois de uma vitória importante contra o Minnesota Vikings, de novo aí pode ver o Minnesota Vikings ocupando a liderança. E o que a gente achava que seria uma barbada para os Packers, aí vencer a NFC Norte está ficando cada vez mais difícil. E eu até acho que o Green Bay Packers vai para os playoffs, mesmo que não seja como campeão da NFC Norte, mas como wild card. Mas é difícil ver esse time, ainda mais tendo que enfrentar defesas mais fortes na pós-temporada, principalmente com tantos problemas no ataque aéreo, né, Bruno? Complica, né? O James Jones não teve nenhuma recepção, se não me engano, no jogo inteiro. O Davante Adams, vários drops. E o Randall Cobb, se não me engano, teve uma jogada explosiva que já foi no último drive ali foi o drive para tentar virar o jogo. Parece que às vezes os recebedores não estão se desmarcando, abrindo aquela janela para o Rodgers, apesar de eu ter achado que o Rodgers tenha feito um mau jogo hoje. Eu achei que o Aaron Rodgers, ele vem de alguns jogos aí que os números dele não são tão bons, mas a gente vê que botava muito mais a culpa nos recebedores do que nele mesmo. Hoje, novamente, os recebedores jogaram mal, mas acho que o Aaron Rodgers realmente não jogou bem. A gente espera mais de um recebedor, de um quarterback do calibre dele. E eu acho que o que vai ser muito discutido lá em Green Bay e ao redor da liga, né, será que não é a hora do Mike McCarthy voltar a chamar jogadas lá? E a gente sabe que ele é um dos melhores chamadores de jogadas aí da NFL, ele é o head coach do Green Bay Packers, né? E ele abdicou desse cargo aí na off-season. É o Tom Clement, se eu não me engano, o nome do coordenador ofensivo dos Packers, que chama jogadas. Mas o que você acha, Vitor? Você acha que de repente é hora do Mike McCarthy pegar essa responsabilidade de novo? Porque a gente sabe que os wide receivers não estão ficando abertos, mas a gente não é só a responsabilidade deles. Eu acho que as chamadas não estão também colaborando para isso. É algo que o time tem que considerar realmente, porque é um problema sério caminhando para pós-temporada. Se tem alguma coisa hoje que foi boa pro Packers, foi o Ed Lacy. 105 jardas, 17 corridas. Teve um fumble, é verdade, mas uma partida boa. Mas, de fato, tem muito trabalho fazer o Packers, olhando para a pós-temporada. É verdade, um time que a gente apontava como tão forte aí pra pós-temporada, favorito ao título, agora tem um momento aí. O Green Bay Packers no passado ele já teve alguns momentos ruins na temporada e continuou sendo forte, voltou bem nos playoffs, mas acho que essa série está começando a ficar um pouco maior do que a gente esperava. Eu particularmente no jogo contra o Vikings, eu não achei que o Packers jogou tão bem assim. Eu acho que teve
pouco de sorte aí, com muitas faltas pelo lado do Minnesota Vikings. E para encerrar, antes da gente se despedir do Bruno, ele que é o torcedor do Packers, queria que ele falasse um pouquinho do Brett Favre, né? Ele foi homenageado aí no intervalo do jogo, foi um momento bem legal. Ele teve o Bart Starr, também um outro grande quarterback da história do Green Bay Packers, foi lá recebê-lo. E você, como torcedor do Packers, Bruno, óbvio que você não pegou o auge do Brett Favre, né? Mas o que ele representa aí para a torcida dos Packers? Representa muito, né? Eu não peguei realmente o grande auge dele, peguei mais a parte já do Rodgers, mas achei bastante emocionante o abraço dele ali com o Bart Starr, e deu pra ver que representou muito pra torcida naquele momento. Fazendo as pazes, né? Acho que já tinha acontecido essas pazes, né? Depois de todo aquele lance com o Vikings e a aposentadoria. Realmente foi um momento bem legal. Agora me despedir do Bruno e do Vitor, que agora quem vai vir agora o Marco pra gente falar da prévia dos jogos. Me despedir do Vitor, dar boas-vindas aí pra equipe. Vitor, e aí, como é que você achou aí de participar do seu primeiro podcast? Foi bacana. É legal falar de futebol americano, é o que a gente ama, então se juntar uma equipe que todo mundo gosta realmente do que faz, a gente ama fazer isso, então bem bacana. Bem, o Bruno e o Vitor agora foram embora, e agora aqui comigo o Marco Túlio Baima pra gente falar aí, fazer a prévia dos jogos aí da rodada, dos jogos de domingo e do Monday Night Football. Bons jogos até no Thanksgiving, né, Marco? Mas o último jogo foi emocionante e uma grande atuação do Panthers, né? Foi um ótimo feriado, Ken Newton mostrou aí que foi muito bem, o impacto dele é impressionante mesmo, mas como vocês falaram aí, você, o Bruno e o Vitor, né, foi um ótimo jogo. Bem, agora vamos falar então da rodada, começar falando pelo grande jogo aí, o Sunday Night Football. O New England Patriots vai enfrentar o Denver Broncos, que tinha tudo para ser aí um Tom Brady versus Peyton Manning, mas infelizmente não vai ter, vai ser Brock Osweiler no comando dos Broncos. E é um jogo aí que as equipes estão bem diferentes do começo da temporada, né? Lógico, o Denver Broncos aí sem o Peyton Manning, mas as mudanças talvez no ataque tenha sido para melhor, né? A gente viu que o Brock Osweiler comandou o ataque ali no estilo do Gary Kubiak muito melhor do que o Peyton Manning faz, né? Porque é um jogador que se adapta melhor. E o jogo terrestre com isso começou a funcionar, que é muito importante para os Broncos. E do lado dos Patriots mudou para pior, né? Porque você não tem mais o Dion Lewis, não tem mais o Julian Edelman, e o Danny Amendola ainda não sabe se vai jogar, também sofreu uma lesão na última partida. Então esse ataque do New England Patriots começa a empilhar essas lesões e vai enfrentar justamente aí talvez a melhor defesa da temporada, né, Marco? Mesmo que essa defesa do Broncos aí tenha decaído com nos últimos jogos, mas você sabe que ela tem o potencial de ser a melhor defesa. Para mim, ela continua sendo a melhor defesa da temporada. E o ataque dos Patriots sem o Edelman, sem o Dion Lewis e, não sabe, né, sem o Amendola, assim, o Belichick já mostrou que ele consegue encontrar outras peças no elenco, né? O LaFleur e o Blount, por exemplo, eles devem ter uma carga maior aí de jogo, e eu não duvido não que esse ataque dos Patriots mantenha o nível, mas vamos ver, né? A gente tem que lembrar também que em 2007, que foi a campanha perfeita dos Patriots da temporada regular, os Patriots tiveram uma primeira metade da temporada espetacular, atropelando todos os times, e a segunda metade caiu de produção ao ataque, começou a ganhar jogos ali mais complicados, por um touchdown, às vezes menos, e sobreviveu por pouco aí essa temporada regular perfeita. Eu lembro do jogo contra o New York Giants na última rodada, que os Giants quase ganharam dos Patriots, então os Giants aí já estavam mostrando aí uma prévia do que acontecia no Super Bowl 42, então a gente sabe que já aconteceu antes dos Patriots começarem num nível altíssimo e darem uma caída, mas o Bill Belichick, como o Marco falou, ele sabe como poucos aí adaptar o seu time aí às adversidades, e
Eu acho que esse ataque vai continuar produzindo, mas eu acho que é impossível continuar produzindo no mesmo nível que vinha, né? Porque o Dion Lewis estava tendo uma temporada fantástica, o Edelman também estava tendo uma boa temporada. E o Danny Amendola, ele teve uma boa partida aí na última rodada contra o Buffalo Bills e se tornou meio que o alvo mais confiável do Tom Brady. Eu lembro que eu estava vendo uma estatística, eu não vou me recordar agora o número exato, era algo em torno entre 40 e 50, que foram acho que 40 passes ou 50 passes na direção do Amendola aí recentemente, que passes que eram possíveis de fazer a recepção, e o Danny Amendola fez todos, ele não teve nenhum drop. Então é um jogador muito seguro e vamos ver aí como é que vai ser, porque tem o Brandon LaFell também que volta e meia tem um probleminha com os drops. O Tom Brady parece não confiar no Aaron Dobson, que é o outro wide receiver. E contra uma defesa tão forte como essa dos Broncos, né? Eu acho que eles vão poder se concentrar bastante em parar o Rob Gronkowski, né? Então vai ser um desafio aí pro Tom Brady, pro New England Patriots. Vamos ver aí também essa linha ofensiva que vem jogando mal, vem jogando aí, sofrendo com lesões aí contra o pass rush, talvez o melhor pass rush da NFL. E agora invertendo um pouco de lado, né, a defesa do New England Patriots contra o ataque do Denver Broncos. Defesa do New England Patriots que vem surpreendendo essa temporada, jogando muito bem. O Malcolm Butler aí, um dos melhores cornerbacks da temporada. Contra o ataque do Denver Broncos aí em transição, né, porque a gente já viu o Brock Osweiler no jogo lá contra o Chicago Bears, fazendo muito mais, comandando muito mais aquele ataque no estilo do Gary Kubiak mesmo, que são os bootlegs, o play action, e o Vernon Davis a gente viu que ele se envolveu mais. Então acho que talvez aí pro New England Patriots, é até engraçado dizer, mas acho que teria sido melhor se o Peyton Manning tivesse ainda jogando, né, Marco? O Osweiler aí somando os dois tight ends, o Daniels e o Davis, eles tiveram 14 recepções, né? Estilo mesmo o técnico ali dos Broncos, que gosta muito de usar os tight ends. E eu não sei, né, como é que vai ser o jogo terrestre. Para mim vai ser a chave dessa partida, porque o Hillman passou das 100 jardas no último jogo. E o Osweiler tem aquela que ele mostrou que, como você disse aí no último podcast, um Alex Smith gigante, né? Dando passes curtos, só na boa que ele vai. Mas vamos ver esse jogo terrestre aí deles. E mas dando uma pincelada aí na defesa dos Broncos, voltando lá nela, ela cedeu nas derrotas aí para os Colts e o Kansas 27 e 29 pontos, respectivamente, né? Vamos ver como é que ela vai se portar contra esse ataque muito forte dos Patriots. Só pra gente terminar o nosso palpite, eu acho que, mesmo com os problemas, eu acho que o Patriots ainda consegue a vitória, mas talvez aí seja mais um jogo aí que eles vão sobreviver por pouco. Qual que é o seu palpite, Marco? Eu também acho que vai dar Patriots, mas um jogo vai ser bem apertado. Bem, vamos passar agora pro próximo jogo aí, uma reprise aí do Super Bowl 40, né? Pittsburgh Steelers e Seattle Seahawks. E agora eu tô em dúvida se é o 39 ou 40. Tenho quase certeza que é o 40, porque o 41 foi Colts e Bears, né? 42 Giants e Patriots. E acho que o 40 foi Seahawks e Steelers mesmo, que terminou com a vitória dos Steelers. É um grande jogo, né? Lá em Seattle, o Pittsburgh Steelers aí mostrando que não que é imune às lesões, mas tá conseguindo sobreviver mesmo a perda aí do Le'Veon Bell, algumas perdas aí na linha ofensiva. O ataque vem produzindo muito bem, o Le'Veon Bell, o Antonio Brown vem tendo uma temporada fantástica novamente. Incrível o que o Antonio Brown vem produzindo nesses últimos 2-3 anos. E vai enfrentar o Seattle Seahawks, que acho que a defesa, a secundária, falando mais especificamente, vem mostrando aí um pouco mais de vulnerabilidade que a gente não via no passado, né? Claro que o Kerry Williams vem sendo um problema bem grande para o Seattle Seahawks. E a gente sabe que o ataque aéreo dos Steelers é poderosíssimo, né? Você tem o Antonio Brown de um lado, provavelmente o Richard Sherman vai seguir ele durante o jogo todo. A defesa tem feito isso do Seahawks e contra talvez o melhor recebedor da NFL vai ter que fazer isso. E vai sobrar do outro lado o Kerry Williams batendo com o Martavis Bryant, que também é um grande recebedor, é um super explosivo. Então se você começa a olhar dessa forma, assim, os embates em campo, você começa a ter dúvidas se o Seattle Seahawks vai conseguir segurar esse ataque dos Steelers, mesmo jogando em Seattle, né, Marco?
Principalmente aqui porque esse ataque aéreo do Pittsburgh pode abrir muito espaço pro DeAngelo Williams correr com a bola. E sem tirar que o Pittsburgh vem de 2 vitórias e uma semana de descanso, né? Vamos ver como é que o Big Ben vai voltar, que ele estava com um problema aí no pé, só que não teve relatório nenhum de lesão durante a semana, pelo que eu olhei aqui. E falando mais um pouco desse jogo terrestre aí do Pittsburgh, o Bennett não treinou, né, pelo lado do Seattle durante essa semana. Aí isso pode ser um desfalque muito grande para a linha defensiva dos Seahawks. Fora o pass rusher, o Irving também, que pode perder até 2 semanas com problema no joelho. Vamos ver como é que vai ser esse problema de lesão aí da defesa do Seahawks. A gente fala muito da secundária do Seahawks, mas se tem algum setor da defesa que está jogando bem esse ano, é a dupla Cliff Favre e Michael Bennett, vem fazendo uma temporada fantástica os dois. Até o próprio Earl Thomas e o Ken Chancellor talvez não tenham jogado no nível que a gente está acostumado a vê-los, mas esses dois, o Michael Bennett e o Cliff Favre, têm feito uma temporada fantástica. E do lado da defesa do Seahawks, do ataque do Seahawks contra a defesa do Pittsburgh Steelers, acho que nem adianta a gente ficar falando aqui, tem que usar mais o Jimmy Graham, tem que mais usar o Jimmy Graham, que é até engraçado que o Seahawks tem feito um trabalho tão ruim recentemente, aí, aproveitando o Jimmy Graham, que ele tem um jogo ruim e a gente nem comenta muito, né, porque já é meio que esperado. O Marshawn Lynch não vai jogar, né, ele passou por uma cirurgia aí para consertar um problema problema de hérnia esportiva, né, mas o Thomas Rawls vem jogando melhor até que o Marshawn Lynch. Acho que é até bem claro, assim, não tem nem muita discussão, que a temporada atual do Thomas Rawls, os jogos que ele jogou, ele foi muito superior ao Marshawn Lynch. Um grande achado aí do staff, né, do Seattle Seahawks. E eu acho que a gente vai ver bastante o Thomas Rawls. Eu não me surpreenderia se ele terminar aí com umas 30 carregadas com a bola. O Ross, eu anotei aqui os 4 jogos que ele teve como titular. Em 3 dele, ele passou das 100 jardas, né? E fora o último aí, a vitória contra o São Francisco, que ele passou das 200 jardas. 200 jardas totais, né? Isso, 200 jardas totais, não foram corridas não. Só corridas, né? E falando aí do Jimmy Graham que você citou, assim, o Russell Wilson não tá tão bem esse ano, ele tá muito vulnerável ali principalmente pela linha ofensiva, que vem produzindo um pouco melhor nos últimos jogos, mas nada de espetacular, né? No limite deles parece que é esse mesmo. E o Graham ele é muito vulnerável por causa disso também, né? Porque o Wilson vai ter que soltar a bola cada vez mais rápido e acaba que não aproveita o Jimmy Graham lá no ataque. E fora a função do Graham que está sendo mais de proteger aí, mais para as corridas do Rawls ou do Lynch, né? Que era antes dele machucar. E vamos ver, eu acho aí que vai dar, pulando pro palpite aí, eu acho que o Pittsburgh pode ganhar lá dentro de Seattle. Eu vou ser bem sincero, antes do programa, eu pensando nesse jogo, meu palpite era Seahawks, mas aí eu comecei a pensar que essa secundária do Seahawks, com os problemas que vem tendo, eu não vejo como que o Martavis Bryant pode ser parado pelo Kerry Williams, então acho que meu palpite eu vou acompanhar o Marco, Pittsburgh Steelers também. E vamos avançar de jogo agora, um jogo que vai ter um duelo direto aí pro Wild Card na NFC. O Minnesota Vikings vai enfrentar o Atlanta Falcons. Falando do lado do Atlanta Falcons, é um time que vem numa queda livre inacreditável, né? São 6 vitórias e 5 derrotas. O time começou 5-0 e nas últimas derrotas aí foram... A única vitória aí nesses últimos 4 jogos, se eu não me engano, foi contra o Tennessee Titans sem o Marcus Mariota, Tennessee Titans do Zach Mettenberg. E mesmo assim o time ganhou só de 10-7, então o time que vem em queda livre aí, eu acho que talvez a gente tenha superestimado um pouco o Atlanta Falcons no começo da temporada. Eles pegaram muitos times sem o quarterback titular, né? Impressionante, eles até perderam para o San Francisco 49ers com o Blaine Gabbert. Então é impressionante como esse time entrou em queda livre e vai enfrentar do outro lado um time dos Vikings que perdeu para os Packers, mas eu acho que vai estar com sangue nos olhos para voltar ao caminho das vitórias, né? Até porque se vencer
quer dizer, já está acho que já recuperou a liderança da NFC Norte, mas se vencer esse jogo, coloca um jogo de distância pro Green Bay Packers, né? Com a derrota do Packers, o Packers ficou com 7-4 e o Minnesota tá 7-3. Se vencer, vai colocar um jogo aí na frente dos Packers. E falando dessa queda livre dos Falcons, assim, não dá muito para entender, deve ser algum problema interno, porque a tabela é muito fácil. Como você disse aí, pegou alguns times sem o quarterback titular e da mesma forma não está conseguindo ganhar aí, tirando o Julio Jones, né, que produz do mesmo jeito. Nos últimos 3 jogos ele passou das 100 jardas e em 2 dele mais de 150 jardas. E eu acho que um problema para os Falcons nesse jogo é o Devonta Freeman, que ele tá questionável para o jogo, e o Tevin Coleman, o calouro, ele não foi bem quando ele substituiu, quando o Devonta Freeman saiu do último jogo. Ele teve 17 carregadas para 48 jardas só. Realmente é um problema se o Devonta Freeman. O Devonta Freeman é o ataque do Atlanta Falcons, ele e o Julio Jones. E eu acho que mesmo que ele jogue, é difícil que ele jogue, é bem provável que ele não entre em campo. Mas mesmo que ele jogue, meu palpite ainda é Minnesota Vikings. Qual que é o seu palpite, Marco? É Vikings. Bem, vamos avançar agora no programa, né? Agora o Marco vai falar sobre um jogo, eu vou falar sobre outro. A gente vai tentar passar aí, condensar essas informações aí, para também não ficar muito longo o programa. Marco, começa aí por um grande jogo também. Eu acho que é o equivalente do Vikings e Falcons para a NFC, é o Bills e Chiefs para a AFC. As duas equipes aí lutando pelo wildcard, né? Os Bills, que provavelmente vai ter o Tyree Taylor, que ele teve um problema no ombro na derrota aí contra os Patriots. E se o Tyree Taylor jogar, ele vai dar tranquilidade pro ataque, porque mesmo o McCoy, ele não consegue carregar esse ataque todo nas costas, né? Ele teve um ótimo jogo aí de 82 jardas e um touchdown, mas o Tyree Taylor abre espaço pro McCoy, né? Com um jogo aéreo ali, mesmo o Sammy Watkins não indo bem, ele acha os outros recebedores, o tight end, como é que ele chama? Esqueci o nome dele. Isso, o Charles Clay aí, que ele também não vem produzindo, mas ele pode ser um alvo bom aí pro Tyree Taylor. E pro lado da defesa dos Bills, muitos problemas aí nos treinamentos, né? O Marcel Darius, o Mario Williams e o Kyle Williams, eles não treinaram aí e podem ser, se eles não jogarem, eu acho que tem poucas chances deles não jogarem, eles devem jogar. Mas pode ser algum problema aí para a linha defensiva, principalmente dos Bills. E pelo lado dos Chiefs, que vem 4 vitórias seguidas, muito bem aí, principalmente é impressionante, né? Sem o Jamal Charles, eles conseguiram 4 vitórias seguidas. E a defesa também vem muito bem, principalmente, né? Por causa dela, conseguiu as 4 vitórias. No último jogo só sofreu 3 pontos aí para o San Diego. E a dúvida da equipe vai ser se o Charcandrick West jogar, né? Porque ele está com uma lesão muscular e o Spencer Ware mostrou também que pode substituir bem o Charcandrick West, que já é o substituto do Jamal Charles. Ele teve 2 touchdowns no último jogo. Eu acho que nesse jogo é um jogo bem parelho, assim, principalmente por ser em Kansas City, mas eu acho que os Bills podem ir lá e arrancar essa vitória fora de casa. Só fazendo um parêntese assim, eu sei que a gente está um pouquinho apertado de tempo para não ficar muito longo, mas tinha um jornalista que agora eu não vou conseguir lembrar o nome, um jornalista famoso nos Estados Unidos, na época do New York Knicks, do Patrick Ewing. Ele tinha a Ewing Theory, que era uma teoria relacionada ao Patrick Ewing, que para ele, quando ele não estava em campo, o Patrick Ewing, o time jogava melhor porque os outros jogadores sentiam a responsabilidade de ter que produzir mais. Então acho que é um pouco isso que está acontecendo no Kansas City Chiefs, né? O Jamal Charles saiu e meio que motivou o resto do time a produzir mais e tem jogado muito bem. Eu até discordo do Marco, meu palpite é o Kansas City Chiefs. Acelerando um pouquinho, o New York Giants vai enfrentar o Washington Redskins. É um jogo aí que é vital para as duas equipes, né? A rodada foi muito boa para eles dois, né? O Philadelphia Eagles perdeu, o Dallas Cowboys perdeu e provavelmente perdeu o Tony Romo, né? Acho que o Dallas Cowboys já está fora da temporada. Com ou sem o Romo, eu acho muito difícil eles conseguirem se recuperar. Então vai ter esse jogo aí. Eu acho que quem vencer esse jogo fica numa posição chave aí para vencer a divisão. O jogo é em Washington, o Giants está na liderança
da NFC Leste com 5 vitórias e 5 derrotas. O Washington Redskins está logo atrás com 4 vitórias e 6 derrotas. Se ganhar esse jogo, ele continua atrás dos Giants pelo critério de desempate, né, que é o recorde dentro da divisão. Mas, se bem que não, eu consegui puxar os números aqui, os Redskins só jogaram 2 jogos dentro da divisão até agora, então 1-1, se eles ganharem eles passam os Giants mesmo, e se os Giants ganharem, eles colocam uma boa distância aí no resto, tanto no Redskins quanto no Eagles, vai ficar 2 jogos na frente, então é um jogo vital para as duas equipes. Eu acho que os Giants aí, no momento, vem jogando melhor que os Redskins, né, vieram da semana de bye aí, mas fizeram uma boa partida contra o New England Patriots. O Washington Redskins fez uma partida espetacular contra os Saints, mas depois aí já levou outra sapatada, se não me engano, do Carolina Panthers. Então, eu acho que os Giants, mesmo jogando em Washington, eu acho que os Giants vencem esse jogo, mas vai ser um jogo complicado que o time que vencer se coloca numa boa posição aí, principalmente se for os Giants vencerem esse jogo e botarem 2 jogos de diferença aí pro segundo colocado. E já vão ficar com um recorde aí na divisão de 3-2. Eu acho que os Giants se colocam aí numa boa posição para vencer essa divisão e voltar aos playoffs. Marco, vamos avançar para o próximo jogo, St. Louis Rams e Cincinnati Bengals. Os Rams aí na divisão NFC Oeste tá com 4-6, tá lá embaixo, só na frente dos Niners. Assim, é meio estranho, né? Porque eles começaram até com um recorde decente de 4-2. 4-2... Não vou nem me arriscar a falar porque não foi isso não. Eu sei que eles tiveram 3 derrotas seguidas, foi 4-3, isso é um recorde decente, né? Eles tiveram 3 derrotas seguidas. 4-3 com vitórias pra cima do Seahawks e do Cardinals, né? Isso principalmente você pode colocar essas vitórias na conta do Todd Gurley, né? Que ninguém sabia como é que ele ia entrar nesse ataque. E ele entrou muito bem aí, tava destruindo as defesas adversárias. Mas agora, como esse ataque dos Rams é muito frágil, principalmente aí Principalmente não, né? Porque os 2 quarterbacks são muito fracos, tanto o Foles quanto o Keenum. O Todd Gurley, agora as defesas estão se preparando mais para receber o Todd Gurley. E se eles conseguirem parar o Todd Gurley, praticamente eles conseguem anular esse ataque todo dos Rams, né? E a defesa dos Rams, muito irregular também, porque muitos diziam que era a melhor da temporada, mas ela não vem produzindo de acordo. E pelo lado dos Bengals, né, tava com 8-0, né, perdeu as 2 últimas partidas. E se o Pittsburgh Steelers ganhar, vai começar a pressionar os Bengals, né? Vamos ver como é que eles vão se sair aí. Eles estão precisando da derrota da vitória para dar tranquilidade. Porque se o Pittsburgh ganhar lá em Seattle, vai pressionar muito o Bengals. É verdade. O jogo corrido aí muito mal. E a defesa mostra assim que tá sempre ligada, mas às vezes não consegue parar. Por exemplo, no último jogo o Palmer foi muito bem, né? E eles não conseguiram. Eu acho que esse jogo aí vai dar Bengals. Agora passando rapidamente aí, vamos avançar um pouquinho, acelerando um pouquinho. Tampa Bay Buccaneers e Indianapolis Colts. Tampa Bay Buccaneers, quem diria, vem jogando muito bem nesse momento. Acho que é até bem seguro dizer que o Tampa Bay Buccaneers nesse momento é um time melhor que o Indianapolis Colts. Colts com o Matt Hasselbeck, que já não jogou tão bem quanto nos primeiros jogos que ele substituiu o Andrew Luck. O Tampa Bay Buccaneers vem com o James Winston jogando muito bem ali. Ele vem, acho que tá deixando a torcida do Tampa Bay Buccaneers esperançosa. Até a linha ofensiva vem jogando melhor do que a gente esperava. E os Colts, eles precisam jogar melhor, né? Venceram os Falcons, mas como a gente falou um pouco antes no programa, os Falcons aí em queda livre. Um jogo em Indianápolis um jogo que os Colts precisam vencer desesperadamente, já que os Texans enfrentam os Saints em casa. Então um jogo bem vencível, digamos assim, para os Texans. Mas acho que o momento do Tampa Bay Buccaneers é bem melhor e por isso meu palpite é o Tampa Bay Buccaneers. Marco, clássico da NFC Oeste, Arizona Cardinals e 49ers. Como o tempo está muito apertado aí, os Cardinals eu acho que vai atropelar os Niners, tem tudo para fazer isso. O Palmer vem numa ótima, como eu falei no último, na vitória, né, contra os Bengals, foi muito bem, está crescendo na hora certa. 4 vitórias seguidas para os Cardinals, apesar das lesões aí do último jogo.
o Fitzgerald, o Brown, o Floyd no ataque eles devem jogar, e o Patrick Peterson, que teve problema no tornozelo, também deve jogar, não deve ser problema. E pelo lado dos Niners aí, o Gabbert, que fez até um jogo decente, não teve nenhum turnover no último jogo, mas o Niners não tem muito o que esperar, né? Tem que tá só ali atrás, olhando essa temporada passar, para se reconstruir para a próxima temporada. Vai dar Cardinals, isso aí não tem nem conversa não. Marco, rapidinho, assim, você que tá de olho nesse jogo, é impressionante como esse ataque do 49ers parece aí um time de pré-temporada, né? Aquele time que entra em campo no último quarto. Só nomes, assim, obscuros, né? Parece que é a hora do lixo, né, que eles chamam. Porque só os jogadores sem o Carlos Hyde. Isso, o Carlos Hyde, sem os wide receivers principais aí também. É impressionante, né? Mas não tem muito o que lutar, não. Vai dar Cardinals. Parece um time de pré-temporada mesmo. Agora passando para Dolphins e Jets, aí um jogo aí complicado para os Jets. Os Jets que despencaram de produção, acho que tem muito a ver também com... Quer dizer, claro que um cornerback só não vai definir o que a equipe faz, né? Mas o Darrelle Reeves teve uma caída de produção. A gente viu o DeAndre Hopkins aí tendo uma grande partida lá na Reeves Island, né? Visitou a Reeves Island e não teve problema. Os Jets precisam jogar melhor, né? Eu acho que tanto na defesa quanto no ataque deram uma piorada bem perceptível. Ryan Fitzpatrick aí lidando com um problema na mão, eu acho que ele tá prejudicando o desempenho dele. Agora ele até aparou a barba, né? Vamos ver se agora vai. Mas essa defesa precisa jogar melhor dos Jets, né? E vai enfrentar um time do Dolphins que já também tá nesse ritmo aí, já pensando em 2016. Aí o Dan Campbell talvez ainda pense aí, talvez conseguir a vaga de head coach. Muito, muito difícil, acho, diria bem improvável. Miami Dolphins aí que vem de uma vitória aí contra o Philadelphia Eagles, que de virada, né, que dá um pouco de moral, mas acho que não é suficiente aí para dizer que o time tá vivo aí na briga pelo wild card. Difícil dar um palpite para esse jogo, porque os Jets vêm jogando tão mal. Eu acho que o Miami Dolphins, mesmo em Nova York, vai surpreender e vai vencer esse jogo. Marco, Saints e Texans, Saints que a única coisa que consegue fazer é jogar no ataque, mas vai enfrentar aí a defesa do Texans, que vem jogando muito bem. Você tinha falado aí da defesa, como você tinha falado aí, da defesa boa dos Texans nas últimas rodadas, né? Cedeu 23 pontos nos 2 últimos jogos, né? Tem que manter o nível aí para vencer o ataque bom, porque se conseguir anular o ataque do Saints, já era, né? Porque o Saints é só ataque, a defesa é a pior da temporada, não tem nem muito o que discutir também nesse jogo, só que vem de descanso e 2 derrotas anteriores os Saints, né? E vamos ver, o Hopkins eu acho que ele vai passar aí, tem tudo para passar dos 200 jardas, mas vamos ver. É verdade, aí o Hopkins contra essa defesa aí, contra o Brandon Browner, que vem tendo uma temporada uma das piores da NFL aí, eu acho que é bem difícil o DeAndre Hopkins não ter pelo menos 200 jardas. Agora passar para o Oakland Raiders e Tennessee Titans. O Oakland Raiders foi como eu falei no começo algumas semanas atrás, um mês atrás, que é um time jovem que oscilar, perdeu o Aldon Smith, aí perdeu alguns jogos consecutivos contra os Lions, e é um time que vai oscilar mesmo, um time muito jovem, e vai enfrentar o Tennessee Titans, é uma boa oportunidade aí deles se recuperarem. É um jogo aí que, se você quiser ver um jogo alternativo, é um jogo bem interessante, né? Vai ter Marcus Mariota contra o Derek Carr, né? 2 quarterbacks jovens, sempre bem interessante ver. Tennessee Titans é outro time aí que também já está pensando em 2016. Aí, acho que o objetivo do Tennessee Titans da temporada foi completado, né? Que era ver se o Marcus Mariota é ou não um franchise quarterback. Ele parece ser sim o futuro do time, e é importante continuar aí a evolução dele, conforme foram passando as semanas, dando mais liberdade para ele. Mas eu acho que o Raiders, por ter essa necessidade ainda de achar que ainda pode chegar nos playoffs, meu palpite é o Oakland Raiders, mesmo em Tennessee. Marco, olha, agora no final temos 2 jogos aí mais ou menos bem deprimentes, e vou te dar um deles, que é o Jacksonville Jaguars contra o San Diego Chargers, lá em San Diego. Eu acho que a luta dos Chargers esse ano aí é pela first pick, né? Tá 2-8, tende só a piorar, não tem mais o que lutar nessa temporada. Melvin Gordon, o calouro, não tá fazendo bons jogos. Já dá pra chamar ele de bust? Acho que é muito cedo ainda, mas não sei se ele melhora muito mais que isso não, viu? Mas olhando ainda os Chargers, o ataque, o
Philip Rivers estava muito bem, né? Tava lançando muitas jardas, estava com um nível indecente, assim, tava com muitas jardas mesmo no início da temporada, mas com a lesão do Keenan Allen caiu muito. E o ataque do Jacksonville Jaguars aéreo também, mas aí tá muito bem, né? Com o Robinson e com o Hurns, né? Os dois já estão somando 14 touchdowns e não tem muito, vai ser Jacksonville que vai dar esse jogo aí. O Jacksonville Jaguars que ainda tá vivo, né, na disputa pela AFC Sul, né, mas a gente sabe que é bem difícil. Mas 4-6, né? Sonha aí com o wildcard ou quem sabe ganhar a AFC Sul. é verdade. Agora passar pro Monday Night Football, acho que, olha, desde que eu comecei a acompanhar a NFL, eu não lembro de um Monday Night Football tão deprimente. O Baltimore Ravens com o Matt Schaub, sem o Joe Flacco, sem o Justin Forsett, vai enfrentar o Cleveland Browns. E o único raio assim, de esperança para esse jogo ser legal era a presença do Johnny Manziel. E agora ele não vai jogar mais, é o quarterback 3 agora da equipe, depois daqueles problemas lá fora de campo, né? Ele saindo lá com o bonde da Estela lá do Flamengo. E é muito difícil você... eu até tava brincando aqui antes do programa, como que a ESPN americana vai fazer para vender esse jogo como algo que as pessoas lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também precisam parar para ver. Vai ter de um lado o Matt Schaub, do outro Josh McCown. Você não tem nenhum... Não tem nada como fazer um marketing aí em cima desse jogo, um jogo bem deprimente. E eu acho que no final, pela motivação, o Cleveland Browns vai vencer esse jogo. Bem, essa foi a nossa prévia aí dos jogos da semana 12, né, dos jogos de domingo e segunda. A gente falou lá no começo do programa também com o Vitor e com o Bruno, nosso convidado, sobre os jogos do Thanksgiving. E o Marco aí finalizou comigo essa prévia. Marco, antes de terminar, você quer falar mais alguma coisa? Não, só para aproveitar essas últimas 6 semanas aí de NFL, temporada regular, porque já tá acabando, né? Tem que aproveitar. Aproveita aí a temporada da NFL, porque passa rápido. Quando você pisca o olho, você tá lá em março, em abril aí, sonhando com um jogo de NFL. Bem, meu nome é Gabriel Martins, eu estive aqui hoje com o Vitor dos Santos, o Bruno Oliveira e o Marco Túlio Baiman, e a gente volta na segunda-feira com tudo que rolou na rodada de domingo. Até lá, tchau!